conhecida madeira aqui do Brasil foi quase que extinta através dessas explorações, essas navegações que vinham de fora. Levaram toda a madeira. Você resumiu bem, hein? A ocasião é que faz o ladrão. Esse jargão nosso aí, você não tem dúvida que foi correto. isso aí. E um fato é que é óbvio que um explorador ele tem que estar pronto, ainda mais nessa época. Um explorador tem que estar pronto para qualquer desafio, qualquer situação que se encontrar. Você está em um lugar que você desconhece. E os portugueses chegam aqui e encontram ali os índios, houve uma facilidade de... Houve encontro, eles viram que foi um encontro amistoso de momento, que a história conta, mas logo que conseguiram cativar, houve uma troca. Deslumbrou os índios da época ali, ficaram iludidos com brilho de espelho. Sim, toda aquela parafernália lá que a gente ouviu nas histórias aí. Coisas diferentes, né? Por fim, e a partir disso aí começou não só a colonização, mas posteriormente um catequismo por parte da igreja, a igreja católica, que ela teve um papel fundamental no nosso desenvolvimento social. A igreja teve, tanto que o entrelaço que teve entre igreja e Estado foi um entrelaço que na história conta que teve muitas coisas se desenvolveram a partir dali. Tanto que a nossa independência partiu dessa não concordância entre religião, entre comerciantes e entre militares. Foi a partir daí que surgiu a nação da nossa república, a fundação da nossa república, com a proclamação da república. A partir dessa não sintonia mais entre o Estado imperialista, os militares e a igreja católica, que tinha uma influência muito grande, e os comerciantes junto. Então essa dispersão... Tanto é que teve nas eleições, pouco antes das eleições começar os debates, escolher os presidenciáveis aí, falaram até numa possível imperialismo no Brasil. Não mais essa categoria de presidente, e sim império. Um novo formato. O pessoal tava querendo retroceder de vez, né? Aí você veja, se cogitou, isso aí eu ouvi falar uma coisa nesse sentido. Voltar ao império. Retorno ao império. Volta aos índios, então. Então assim, nós deveríamos volta índio. Deixar o índio como o senhor imperial. Sim. Porque todos sabem que a terra foi de propriedade e por direito, propriedade, se formos dizer assim, dos índios, porque propriedade indígena. Se alguém comprovar que existiram outros habitantes nesse território nosso, a não ser dos índios em sua época de descobrimento, então que se apresente essa raça, essas pessoas, ou sei lá quem, não é isso? Então os índios são proprietários. Então o catequismo, voltando ao tema da nossa pauta, discussão aqui, o catequismo político ele abrangeu esses períodos que fizeram parte da história e até hoje o catequismo político ele se mantém vivo e atuante a partir do que? De objetivos políticos de classes dominantes. Então as classes dominantes elas continuam catequizando as pessoas. Elas continuam mantendo as pessoas debaixo do seu altar e elas continuam ditando quem é demônio e quem é santo. Cabe aí dizer, apenas opinião, você acha que a Universal hoje é esses colonizadores? O evangélico é o colonizador hoje? Não, eles são os colonizados. Podemos dizer, o meu modo de ver, são os colonizados, fazem parte. Eu digo assim, a parte dos pastores, né? A elite. A elite que está por trás disso. Murilo, que nem a gente vê. E o caso da acho que é Universal, do Edir Macedo. Ô Murilo. Cabe dizer que ele é um colonizador? Sim, com certeza. Murilo, toda a cúpula de poderes expressivos, ao meu modo de ver, ele é um catequizador.
ele tem E poder agora, na mão. nas etapas finais das eleições, a gente viu que ele entrou no meio. Foi pro lado do Bolsonaro. Não sei qual que foi o propósito dele, qual é o propósito dele, se tem alguma coisa por trás disso. Sim, você veja que aí, ó, no caso dessa figura que representa uma... O que eu já vi do Edir Macedo não são boas coisas. Não, de boas coisas ele não tem nada. Você não tem a dúvida disso daí. Você não tem a dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho nem como mudar isso. Agora, qual que é o plano, qual que é o projeto? O projeto dele não tenho dúvida. Eu até ouvi dizer lá onde que ele fez aquela grande obra lá em São Paulo, né? Isso. Aquela grande igreja, aquele culto, não sei como que o pessoal da Universal chama essa O casa. templo de O Jerusalém. templo. Fez aquilo. Templo de Salomão. Fez, não sei se teve licitação para fazer. As áreas próximas eram para ser demarcadas com estacionamento e tal, coisa e tal, que refletia com questões governamentais. Praças e ruas não estão de acordo. Foi o que eu ouvi dizer, não tenho certeza. E outra, chamou o Lula e a Dilma para as primeiras cadeiras no primeiro culto que ele fez lá. Qual será que é a amizade? Até que ponto que chega essa amizade? Não, você não tem a dúvida nenhuma que é do contexto político da coisa. E os dois estavam presentes no dia do primeiro culto do templo. Então você não tem a dúvida que é o desdobramento político ligado ao poder, ligado a se manter no topo. Então, voltando àquilo que eu te falei, eu defendo que todos aqueles que estão no topo de grandes, seja corporação, ou instituições, ou cargos, ou todos que estão no topo absoluto, para se manterem no Brasil, eles fazem o quê? Catequizam as pessoas. Vai, E as pessoas eu acho são que muito essa nossa pauta aí tem continuação. continuação, hein? Então nós vamos deixar assim aberto. Que a gente já tá com 16 minutos de Então vamos deixar de assim, áudio. ó, nós estamos dando aí uma... ver uma matéria aí rapidinho aí pra gente fazer um bate-bola. E na próximo debate a gente vai continuar com Sim, essa... vamos continuar com o catequismo político. Catequismo político. Vai ter a agora. parte 1, parte 2, parte 3. Isso, exatamente. Então eu vou deixar aqui Porque uma... a gente tá pegando os primórdios, vai ter muita fala. Bom, então eu vou deixar aqui uma... Se tiver alguma informação pra passar já. Eu tenho aqui uma... Vou trazer aqui... Pegou aleatório aí, né? Peguei aleatório aqui. Então, vamos lá. Quem publicou isso aqui foi o senhor José Souza Martins, que é um formado no campo da política, da ciência política, e ele trouxe uma matéria com o seguinte, abrindo aspas. No Brasil, a distinção entre o público e o privado nunca chegou a se constituir na consciência popular como distinção de direitos relativos à pessoa, ao cidadão. Ao contrário, foi distinção que permaneceu circunscrita ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Portanto, uma distinção relativa ao direito de propriedade e não relativa aos direitos da pessoa. Martim José de Souza, 1994, página 20. Bom, eu vou deixar essas palavras aqui, estão registradas aí. Eu acho que teria muito o que falar sobre isso aqui, mas para um outro momento. Talvez num outro momento. Perfeito? Mas o que está escrito aí está perfeito. É o ideal? O que você acha? Ah, sim, eu não tenho dúvida. Você vê que é uma questão que renderia muita conversa, muita avaliação. Lembrando que a gente não está aqui para ser donos da verdade. Ok. Não, mas nós estamos estimulando para que todos possam refletir, debater e poder... Passar a informação. E amanhã a gente volta aí com o Vini, né? Perfeito, amanhã nosso amigo Vini. Valeu, Wagner. Valeu. Vou terminar esse áudio aí e fechou.